Professor do céu, como assim? Opa, só agora ela resolveu dar uma resposta. Então tá bom, essa chamada agora está sendo gravada. Eu sou o professor Afonso, hoje é dia 27, são 4 da tarde, oitavos anos, eu já tinha dito tudo isso. Bugs do Google. Beleza. Então, bem-vindos ao segundo bimestre. Professor, como assim segundo bimestre? Eu ainda estou fechando, tá faltando atividade. Queridos, tirem o atraso das atividades de vocês, porque está muito próxima a data de finalização do primeiro bimestre. Esse conteúdo da aula ao vivo de hoje já é conteúdo do segundão, beleza? As atividades avaliativas do segundo bimestre serão sobre esse tema de hoje. Então, não deixa juntar atividades sem fazer, porque vai dar errado. Beleza? Vai dar Professor, ruim. você vai passar a atividade do segundo bimestre que dia? Marcos, é uma boa pergunta essa. Eu não tenho certeza, mas acredito que na semana que vem. Beleza? Tá bom, Olha, obrigado. nada. Apareceu o pedido do Thiago aqui, mas sumiu logo depois. Eu não sei. Vamos ver se essa galera vai entrando com atraso aí. Para aqueles sortudos de vocês que já foram no colégio e conseguiram pegar o livro didático, lembrando que ele não é obrigatório, tá? Se você não quer pegar o livro didático, não precisa. Todo o conteúdo dele eu estou colocando lá na plataforma por meio de textos complementares, links extra, videoaulas além da minha e assim por diante. Não precisa do livro. Mas se você quiser ter um livro, caso a sua internet esteja com problemas aí, se você quiser ter um livro à mão, eu sugiro que você vá até a escola e pegue o seu exemplar, beleza? Você tem direito ao livro didático. Tranquilo? Para aqueles de vocês que estão com o livro didático, estamos na página número 44. Se você está com o livro aí, pode abrir nessa página, prepara o caderno, escreva sempre. Escrever te faz aprender. Muito que bem. Revisando o que a gente estudou na última aula ao vivo. O que a gente andou estudando aí nas últimas aulas? Há 2 semanas atrás, lá no dia 13 de abril, nós estudamos a Revolução Industrial. E eu falei para vocês que a Revolução Industrial ela começou lá na Inglaterra e basicamente ela se fundamentava na tecnologia a vapor. Tinha até um slidezinho bem legal que eu coloquei para vocês, explicando como funciona uma máquina a vapor. Professor, Basicamente, diga, Vitor. perdi alguma coisa? Acabei de entrar, tá meio enrolado aqui. Perdeu nada, meu amigo. Perdeu só a minha beleza na minha câmera ao vivo aqui. Agora aproveite, você tem 1 hora de Afonso na sua frente. Olha que beleza. É, né? Então é o seguinte, a tecnologia a vapor, ela mudou o mundo na Revolução Industrial por causa de uma coisa muito simples: velocidade. Enquanto antes você tinha uma veinha costurando uma blusa bem devagarinho até fazer a peça de roupa, com uma máquina a vapor você fabricava 10 camisetas em 1 hora. Então, por meio de grandes fábricas e grande mecanização do trabalho, a Revolução Industrial trouxe velocidade para a produção. Com mais velocidade, você produz mais coisas em menos tempo, e aí você vende mais coisas e ganha muito mais dinheiro. Foi dessa forma, então, que a Inglaterra se tornou o país rico que é até hoje, graças à Revolução Industrial. Isso tudo é revisão da aula passada, nós estudamos isso daí há 15 dias atrás, e você deve se lembrar que a indústria da Inglaterra era basicamente uma indústria textil. Ou seja, eles produziam roupas, tecidos e todo esse tipo de coisa e vendiam para o mundo inteiro. Eu até falei para vocês que se você for convidado a um casamento na semana que vem, agora em 2021, vocês meninos vão ter que usar um terno e gravata, que é a moda inglesa. Nós do Brasil também comprávamos roupas dos ingleses. Pois é, ao invés da gravata borboleta, que era a moda francesa, por exemplo. Nós usamos a moda inglesa porque os ingleses vendiam roupa para o mundo inteiro. Os caras basicamente enriqueceram só com isso. No mundo inteiro, então, a regra quando você quer estar bem vestido é um terno e uma gravata ingleses. Beleza? É a moda inglesa que a gente usa no mundo todo até hoje. Os resultados da Revolução Industrial foram a geração de riquezas, como eu estou falando, né? A Inglaterra e os demais países europeus muito industrializados ficaram muito ricos. Até hoje a Europa é um continente muito rico, especialmente a Europa Ocidental, ou seja, da Polônia para cá, ali incluindo a Alemanha, a Áustria e do centro da Europa até a Inglaterra. Essa é a porção mais rica do continente europeu e não à toa é também a porção mais industrializada.
Ou seja, indústria é igual a riqueza no mundo moderno. Sim ou não? Hoje em Sim. dia, em 2021, Sim. sim, Sim. sim. Vocês são a galera do OK, que tudo que eu coloco lá na plataforma responde OK, OK, Não, OK, um professor, eu não comentário não. coloco embaixo do ok, não. Eu outro. falo uma frase logo. Às vezes eu não falo nem Eu nada. também não Só coloco falo ok, não. Tá certo. Tem uma galera, eu não sei de qual é a turma, que tudo que eu falo na plataforma, eles respondem. Todos eles. Tipo, 30 pessoas colocam OK, 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 OK. Vira uma chuva de OK Ele só embaixo. sabe Assim. falar Eu isso, acho que é professor. trollagem. É, Acho que eu alguma acho que é pessoa chega trollagem. neles e fala, oi, oi, aí ele, ok. É tipo isso. Qualquer coisa que eu fale lá, eles colocam milhares de OK embaixo. É uma trollagem. E vai começar a trollagem no chat porque eu tô dando ideia pra vocês, né? É noob. Eu sou muito noob às vezes. Fala sério. Pois bem, então os resultados foram a geração de riquezas. A Europa Ocidental é até hoje muito rica e muito industrializada, mas também a exploração da mão de obra urbana. Nós estudamos também na aula passada que a condição do trabalhador dessas fábricas era terrível. O trabalho infantil era comum, vocês estão vendo aí na imagem, crianças entre 10 e 12 anos trabalhando na fábrica de carvão e limpamento de chaminés. Vocês sabiam disso? Por que uma criança era considerada ideal para limpar a chaminé da fábrica, lá onde saía a fumaça da caldeira, né? Porque ela era pequena e magrinha, ela cabia dentro da chaminé. Então é comum você ver crianças ali trabalhando, subindo as chaminés. E é uma coisa horrível. Se vocês verem um filme antigo, dos anos 50, se eu não me engano, chamado Mary Poppins, é um filme bem antigo, mas você acha na internet bastante fácil. Tem algumas cenas em que eles estão no teto das fábricas, tem as chaminés assim, bem preto e branco, e tem crianças todas sujas, como se estivessem trabalhando nas chaminés. Então isso foi comum até bem pouco tempo atrás. Era normal crianças trabalharem graças à Revolução Industrial, beleza? Então, a Revolução Industrial foi só coisa boa? Não exatamente. Os trabalhadores trabalhavam de 12 a 16 horas por dia, tinha trabalho infantil e tinha coisas ruins. A história não é uma novela da Globo onde o mal é mal e o bom é bom. Tudo é duplo, dual, questionável. Ou seja, a Revolução Industrial era só boa? Não. Mas ela teve só coisas ruins? Também não. Beleza? Tinha trabalho infantil e exploração do trabalho? Tinha. Mas também teve geração de riqueza e elevação da Europa inteira ao primeiro mundo? Teve também. Beleza? Então a Europa industrializar-se foi uma coisa boa, com algumas características ruins, como tudo na história. Beleza? Tudo que a gente vai estudar em história pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo da sua interpretação dos fatos. É por isso que ela é uma ciência humana. Pois bem, isso tudo foi estudado por nós na aula passada. Só consegui entrar agora, espero não ter perdido muita coisa. Tranquilo, Aline, só perdeu a revisãozinha da semana passada, mas essa aula está gravada de qualquer forma. Daqui a pouquinho vai estar no YouTube e o link lá no Google Classroom. Então não se preocupe, você pode assistir de novo este professor bonitão que vos fala 1000 vezes se você quiser, porque é só dar o replay lá no YouTube que está tudo gravado. Beleza? Pois bem, então começando o tema do segundo bimestre, nós vamos voltar um pouquinho naquilo que lemos. É migués. O que será migués? Não sei o que são migués. Migués são pequenas porções de alguma coisa? Tipo, você pega a sua comida no prato e divide em migués para ir comendo devagarinho? Será que é isso? Sei lá. Nós estudamos no primeiro bimestre a filosofia do iluminismo. E eu falei para vocês que o iluminismo tinha a ver com razão, ao contrário da religião lá do pensamento antigo medieval. Então, os iluministas valorizavam o conhecimento, as ciências, a divulgação dos saberes, e nós vimos até, estudamos alguns nomes de alguns iluministas, não é? Eu falei para vocês do Montesquieu, que estudava a própria estrutura política de uma sociedade. Montesquieu dizia, ao invés de um rei mandando e todo mundo obedecendo, nós podemos ter três poderes: o judiciário, que vai julgar as leis e as pessoas; o legislativo, que vai escrever novas leis e fazer manutenção dessas leis aí; e o executivo, que vai botar essas leis para funcionarem. Nenhum desses três poderes é maior do que o outro, porque os três trabalham juntos. Essa ideia desse iluminista foi tão boa que até hoje a gente usa. Lá no plano piloto tem a Praça dos Três Poderes. E nós temos três governantes, de fato, no Brasil. O presidente da República, né, o Jair Bolsonaro. Temos também o presidente do Supremo, que é o pessoal do Judiciário.
e o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado, esses caras aí que representam o legislativo, beleza? Então, esses três poderes mandam de forma conjunta num país moderno. E essa ideia tão boa surgiu graças ao iluminismo. Minha internet está caindo de vez em quando. Que pena, Monique. Tá certo. Vê se dá para corrigir. Se não der, assiste a gravação que tá de boa também. Pois bem, como a gente estudou no primeiro bimestre, essa era uma filosofia que dizia que as pessoas precisavam de razão, de conhecimento, de esclarecimento, de estudos, de ciência, mas também precisavam de igualdade, precisavam de justiça social, de que elas não podiam ser oprimidas por um nobre que nascia rico, por exemplo. Essa ideia, ela tem a semente de uma revolução. Porque se você começar a estudar o iluminismo, você vai começar a questionar por que algumas pessoas são superiores a outras, se essencialmente nós somos todos iguais. É fácil para um iluminista, por exemplo, observar uma pessoa milionária, vamos dizer, um deputado muito rico lá do plano piloto, e falar, peraí, por que esse cara tem tanto dinheiro, viaja tanto, tem tantas coisas, enquanto eu moro aqui na Samambaia e sou super pobre, sendo que eu e ele somos seres humanos idênticos? O iluminismo vai te permitir assistir a gravação, não perde participação. Bom, a nota formativa, ela inclui a sua participação aqui nas aulas online, mas também nas atividades e tudo mais, né? Eu não posso tirar ponto, por exemplo, de uma pessoa que não tem internet, sacou? Eu não posso, tipo, punir você por causa de um problema que é técnico, né? É culpa da internet, sei lá, entendeu? Porque não é Então, culpa da pessoa, né, professor? isso, eu tiro nota pela preguiça, entendeu? Se você tá com a internet de boa e fala aí, eu não quero assistir aula não, dane-se, eu vou inventar uma desculpa e vou sair. Beleza, então, né, aí você eventualmente vai acabar perdendo nota aí na minha matéria, tranquilo? Mas se forem problemas técnicos, se eu observo que você caiu no meio da aula, uma parada assim, então não se preocupa que não vai dar treta não. Belezinha? E Então, testa de boa, então. de boa. Então, o iluminismo, ele é uma ideia que tem a semente. Ó, a Thalita já saiu. Tomara que seja problema técnico, né? Fala sério. O iluminismo, ele tem a semente de uma revolução. As pessoas vão observando o mundo ao redor e pensam, cara, a gente deveria ter mais igualdade. Elas começam a questionar a realidade política ao redor. Beleza? Essa filosofia, ela surgiu na França, e a França era governada pelo antigo regime, como eles mesmos chamavam. O antigo regime tem uma característica de ser uma monarquia basicamente medieval. O que eu estou dizendo, então, é que a França vivia ainda a Idade Média. A internet da Thalita é ruim mesmo, professor, tá tranquilo. Beleza. Então, a França vivia ainda meio que na Idade Média. Você tinha um rei governando do seu alto castelo, um monte de pessoas que trabalhavam no campo, plantando e produzindo comida, basicamente, e não tinha industrialização. A França não tinha fábricas como a Inglaterra estava começando a ter, por exemplo. Então, ela era ainda basicamente um país medieval. Beleza? Só um instantinho, galera, só um instantinho. Voltando, tava só dando uma bronca na minha filha aqui, que tá fazendo bagunça pela casa enquanto eu tento falar. Então, você tem uma dicotomia muito grande entre a realidade francesa, que era um país medieval, onde o rei mandava tudo, a igreja tinha um monte de poder, e o povo pobre só se lascava, e as crianças aí do outro lado também. Enquanto do outro lado, você tinha iluministas pensando e querendo promover uma igualdade, uma racionalidade e uma ciência. Então, tinha uma filosofia moderna em um país ainda medieval. Isso é um problema sério e, como nós vamos ver, a saída, a solução, ou não, né, porque foi um grande problema também, foi a Revolução Francesa. Pois bem, como é que funcionava esse antigo regime na França? Como era o governo medieval francês? Bom, a monarquia era absolutista, o que quer dizer que o poder do rei, ele era absoluto. O rei mandava em todos os aspectos da vida. Olha a irmãzinha do Gabriel aí, irmãozinho do Gabriel. Eita, deixa o microfone no mudo aí. Basicamente, então, se o rei decide cobrar um imposto novo, por exemplo, sobre as suas roupas, é proibido usar roupa amarela. Se você usar roupa amarela, você vai pagar mais imposto. O rei poderia criar uma lei absurda como essa. O poder dele era
absoluto. O absolutismo diz, então, que o rei manda e manda muito, beleza? É um poder absoluto. E claro, esse poder vinha de Deus, entre aspas. O Papa e os padres e os bispos diziam: o rei manda porque Deus quis, ele é um enviado de Deus para governar a nossa nação. E aí, lá na coroação, era o padre que colocava a coroa na cabeça do rei, beleza? Então, a igreja e o rei eram meio que irmãos nessa história. Vocês estão vendo aí que eles compõem um grupo de pessoas privilegiadas, tá aí na imagem de vocês. Você tinha o clero, porque a igreja era muito rica, a igreja católica tinha muitas posses, muitas terras, muitos bens, e era muito poderosa politicamente falando. Até hoje, inclusive, a sede da igreja católica, que é o Vaticano, lá na região da Itália, ele é um país separado, vocês sabiam disso, né? A sede da igreja católica não fica na Itália. O Vaticano é um país independente. É um país que pertence à Igreja Católica. A Igreja Católica tem um país, é isso mesmo, beleza? Lá no Vaticano. Então, o clero era muito poderoso. E, além disso, claro, a nobreza era muito poderosa, porque numa monarquia absolutista, basicamente medieval, e o Mitch está travando. Poxa, João, que triste. Tomara que a gravação não fique prejudicada também. Se o meu estiver travando, o vídeo fica todo zoado. A nobreza, basicamente, era o grupo de pessoas que nascia rico. Eles herdavam as terras e as riquezas dos pais, dos avós, e assim eram ricos para sempre. Tá entendendo? Do outro lado ali no esquema, você tem os grupos não privilegiados. Esses grupos não privilegiados, eles não herdavam poder nem riqueza nenhum dos seus pais. Para você ter uma ideia, o povão, né, não os burgueses, mas os plebeus da França, eles não eram donos da terra em que eles moravam. Basicamente era assim: o nobre era dono de uma grande fazenda e todo mundo que trabalhava nessa fazenda, os peões, as pessoas, né, os caseiros, vamos dizer assim, todo mundo que trabalhava naquela terra ali era do povão, eram plebeus. Esses plebeus não eram donos da terra. O nobre deixava eles trabalharem ali, em troca eles davam comida ali para o nobre, né, pagavam impostos e tal para o nobre, e o nobre, em troca, dava segurança para eles. Não, você pode morar aqui na minha terra, fica de boa aí, desde que a gente faça essa troca. Então, basicamente, velho, o povo não tinha nada. Nem a casa onde o maluco mora não era dele. Tá entendendo? Ele só trabalha ali de favor, vamos dizer assim. Então, basicamente, o povão não tinha nada do que herdar de seus pais, de seus avós, porque eles praticamente não tinham posses a não ser objetos que tivessem roupas, armas, alguma coisa assim, mas não tinham terras, casas, nada de grande valor. E claro, além do povão, você tinha a burguesia. A burguesia era aquele cara do povão. Mano, adoro esse professor, na moral, que bom, Vitor, que legal. Quem era a burguesia? O burguês é um cara esperto, é um cara que tem a cabeça no lugar. Ele é do povão, ele não tem terra, ele não tem nada, e aí ele pensa: putz grila, eu não tenho nada, velho. A terra onde eu moro não é minha, mas isso significa que eu posso ir embora a qualquer momento, porque eu não tenho uma casa. E isso é importante, porque quando esse cara do povão vai embora, ele encontra outras pessoas lá no mundão lá fora, vamos dizer, na Arábia, no Oriente Médio, ele pode viajar para muito longe. E lá no Oriente Médio, ele encontra um monte de coisas que não existiam na Europa. Por exemplo, noz moscada, pimenta. Quase saiu. Já pensou, cara? Falando abobrinha aqui na aula gravada, não pode, tem que tomar cuidado. Então, o que acontece? Lá na Arábia, lá no Oriente, tinha pimenta, tinha temperos, tinha coisas, chás, que não existiam na Europa. Então, você chega lá na Índia, por exemplo, e pega uma folhinha de chá de hortelã. É só uma folha de hortelã, isso não vale nada. Mas quando eu levo isso para a Europa, e aí eu chego lá para o nobre e falo: ô nobre, curte essa folha aqui, velho. Tu põe na água quente e a água fica verde e tu bebe e é uma delícia. E o nobre nunca viu isso na vida dele. O nobre vai olhar para você e vai falar: mano, eu te pago 100 conto nessa folha. Tá entendendo como é que é? Porque não existia, era uma coisa que era escassa. O nobre, ele conseguia ficar rico usando a cabeça. O nobre não, perdão, o burguês. O burguês conseguia ficar rico usando a cabeça. Ele não era dono de terra, ele não herdava nada dos pais, porque ele era do povão, mas ele viajava, ele comprava e vendia, e por meio do comércio, ele conseguia ficar rico. Então você está vendo ali na foto, tanto o cara do povão carregando peso,
quanto um burguês, que é o cara razoavelmente bem vestido, vivendo ali do comércio. Beleza? Os poderes do rei, então, eram concedidos por Deus, vamos dizer assim, de acordo com a igreja, fazendo com que o primeiro e o segundo estados, ou seja, o clero e a nobreza, fossem meio que irmãos, ao passo que o povão ficava lá embaixo sendo explorado. Tranquilo? Esses grupos sociais, eles se organizavam hierarquicamente e as coisas não poderiam mudar. Se você fosse do povão, ou você vivia do comércio igual o burguês para ficar rico, ou você trabalharia na roça até você morrer. Por quê? Você nunca vai ser um nobre. Você não nasceu nobre. Você não tem como se tornar um nobre. Nobre é sempre filho de nobre. Tá entendendo? Do mesmo jeito, a igreja, para você entrar na igreja, geralmente o primeiro filho de um nobre era o herdeiro da terra. O segundo filho do nobre ia virar padre, seguir a carreira religiosa. Então, basicamente, o clero, o pessoal da igreja, era a nobreza, só que eram os filhos que não eram herdeiros. Tá entendendo? Vamos dizer que o rei teve 2 filhos. O primeiro é o príncipe, que vai virar rei quando o rei morrer, e o segundo vai virar padre. E esse padre, ele vai ser um padre importante, porque ele é filho do rei. Ele vai virar um bispo, ele vai ser dono de uma igreja grande, ou alguma coisa assim. Tá entendendo como é que é? Então, a igreja é meio que nobre também. É igual à nobreza. A diferença é que tem religião no meio. Beleza? Então, como é que era essa hierarquia dos 3 estados franceses? Professor, diga, Emily, pode falar. Se quiser falar no microfone, é só levantar a mão também, tá de boa. Como é que esses estados se organizavam, então, hierarquicamente? Vocês estão vendo o desenhozinho de uma pirâmidezinha aí, que foi feita por um aluno, não sei bem de onde, né? Porque eu peguei da internet, do nada, né? Eu peguei da internet aí essa imagem, mas foi desenhado por um aluno e está muito bem desenhada. Por quê? Lá no topo, você tem o clero. Você está vendo que ele está com um chapeuzinho de padre aí, e basicamente esse era o segundo estado. O primeiro estado, agora não sei. Bom, enfim, tem algum lugar que é. O primeiro estado é o clero. Então, o clero estava lá no topo porque eles tinham o poder religioso, vamos dizer assim, certo? Ele tinha o poder sobre, vamos dizer, até sobre o rei, porque ele poderia dizer para o rei, rei, deixa eu te ajudar aqui na parada, porque você está cometendo um pecado aí, você vai perder sua alma e tal. Então, você tinha alguma influência sobre o rei por meio da religião, tá entendendo? Logo abaixo do clero tá ali a nobreza, tem um carinha com a coroazinha, né? É o rei, são os príncipes, são os barões, são os duques, os caras que herdam as grandes propriedades de seus pais. Como eu falei, a propriedade que os nobres tinham era basicamente a terra. Os nobres são os donos da terra. Eles são meio que os donos da França, propriamente dita. Beleza? E lá embaixo, só se lascando na base da pirâmide, lá embaixo, sem dinheiro nenhum, sem nada, sem nem a casa onde mora, estão os camponeses, os sans-culottes. Como assim sans-culottes? Em francês, sans-culottes significam os sem calças, só se lascando. Pois é, Vitor. Pobre só se lasca, cara, você acha? Eu moro em Samambaia, eu sei como é, velho. A gente só se lasca. Pobre não está bem, não. Para você ter uma ideia, o pobre na França, ele era chamado de sans-culotte. Culotte significa calça em francês. Por que sem calças? Porque esses caras usavam uma calça bem curtinha, acima do joelho, porque eles trabalhavam na lama. Os caras ficavam na lama lá, revirando, plantando coisa, colhendo plantação. Ah, Emily, eu também te amo, ó, coração. Amo vocês todos, meus alunos queridos. Olha que bonito. Os sans-culottes, eles usavam roupas curtas porque eles trabalhavam na terra, eles viviam sujos. Então não adiantava você ter uma calça comprida para você trabalhar no meio da terra, no meio do barro, essa roupa ia ficar imunda e você não tinha como lavar. Então a roupa que eles usavam era curtinha, era tipo uma bermuda. E aí o apelido dos caras eram os sem calças. Olha que massa, né? Ah, você é de onde? Ah, eu sou lá de Samambaia, eu sou um sem calças. Olha o tanto que o cara é pobre, velho. Tipo assim, eu moro em Santa Maria, professor. Pois é, Emily, estamos todos no mesmo barco, né? Somos todos periferia. Então, os sans-culottes eram os sem calças, beleza? Porque eles usavam as roupinhas lá de trabalhar na roça, usavam as bermudas, beleza? E o iluminismo, ele era uma ideia que estava ali, né, se espalhando pela França. E a ideia do Montesquieu, do Rousseau, daqueles pensadores que a gente viu no primeiro bimestre, eles diziam: todo mundo é igual. Tá vendo o maluquinho do sans-culotte? Ele é um ser humano igual o maluquinho do clero lá do topo da pirâmide. Eles são seres humanos idênticos. E aí o Rousseau escreve isso num livro. Olha o chat bombando. Bota fé, é isso aí. Então,
O cara lá da base pegava um livro, o burguês lá pegava um livro, e aí ele falava, mano, é verdade, né? Eu sou um ser humano igual o Papa. Por que que eu não tenho poder igual o Papa? O que que o nobre tem de melhor do que eu, que ele tem direito à riqueza desde que ele nasce, sem nem precisar trabalhar? Se a gente é igual, por que que ele tem coisas só por ter nascido e eu não tenho nada e nunca vou ter? Como é que funciona isso? O iluminismo, ele fazia as pessoas questionarem essa realidade ao redor deles. Tá entendendo? Os intelectuais burgueses, principalmente, porque os sans-culottes só ficavam trabalhando na terra, né? Como eu falei, o burguês vivia do comércio, então ele ganhava dinheiro e com o dinheiro ele ganhava tempo para poder ler livros. Começavam a questionar essa ordem social, que oferecia poucas oportunidades de enriquecimento. Se você é do povo e quer ficar rico, você vai ter que ter a coragem de ir lá na Índia, pegar tempero e coisas assim, e depois trazer para a Europa para comercializar e ficar rico. Tá entendendo? Então, o iluminismo foi a bateria por trás desse questionamento, pô, isso aí tá errado, tá entendendo? E aí começou, então, o processo revolucionário. E quando a gente está estudando história, você tem que sempre ter em mente, diga, Gabriel, você falou, professor, pode mandar, se quiser ligar o microfone também, fica à vontade. Mande a dúvida, estou no aguardo. Pode voltar o slide? Posso, lá no Sans Culottes. Para terminar de copiar, belezinha. Vou deixar um tempinho aí, enquanto eu falo sobre o processo revolucionário. Quando a gente estuda história, então, o processo revolucionário acaba que horas? Às 5, temos mais 30 minutinhos. Quando a gente estuda história, quando a gente fala de revolução com R maiúsculo, significa que esse processo ele é algo que vai mudar o mundo. Não quer dizer que seja uma coisa boa. Isso é muito importante deixar claro. Quando a gente fala assim, nossa, eu tive uma ideia revolucionária. Beleza, parece ser uma boa ideia. Professor, eu gosto do senhor, mas 30 minutos é muito, né? Tô ligado, tô ligado. Podia acabar mais cedo. Terminou, beleza. Quando você tem uma ideia revolucionária, não significa necessariamente il melhor ensinante, o melhor professor. Vamos ver como é que tá meu italiano. Deixa eu treinar meu italiano aqui. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo achar o chat. Vamos lá, vamos ler o italiano. O melhor professor da nossa escola, sem dúvidas. Muito obrigado, Vitor. E o meu italiano até que está indo bem. Então, o que acontece com o processo revolucionário é que não necessariamente ele é uma ideia boa, não necessariamente ele vai ter bons resultados, mas necessariamente ele vai mudar o mundo, beleza? Então, em 1789, a fim de conter essas revoltas, porque os pobres estavam começando a ler as ideias dos iluministas, e eles falavam, não, a gente quer igualdade, vamos criar um partido, vamos fazer manifestação, vamos lá para frente, vamos, né, chamar a atenção do rei de alguma forma e tal. E aí, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Basicamente, essa era uma reunião entre membros dos 3 estados, do clero, da nobreza e do povão, juntava a galera ali para fazer uma reunião e conversarem. Falar, não, ó, vamos resolver essa parada aqui, vamos melhorar aqui, ó, vamos cobrar menos imposto, vamos fazer os nobres trabalharem um pouco mais nisso e daquilo, vamos vender umas terras para os pobres. Essa assembleia, ela buscava resolver esses problemas. Professor, você fala quantos idiomas? Eu sei falar, mas estou meio que aprendendo. Bom, eu falo fluentemente português, inglês, alemão e um pouquinho de norueguês. E aí eu consigo ler italiano, francês e latim, porque eu treino um pouco, mas eu não falo nada dessas línguas. Olha, alguém mandou uma mensagem em latim, deixa eu ver se eu consigo ler. Non dubito hoc legere. Não, como é que é? Sem dúvidas. Ai, esse latim tá difícil. Às vezes eu consigo, mas nem sempre, olha só. Muito bem. Parece espanhol isso daí da Emily? Não sei. Esse latim eu fiquei curioso, mas eu não consegui traduzir. Eu não estou com tempo para ir no Google Translate. Mas non dubito é sem dúvidas e hoc legere é nessa aula. Não tenho dúvidas nessa aula, talvez seja isso. Enfim. Então, o objetivo da reunião, que era a Assembleia dos Estados Gerais, ela tinha a intenção de resolver esses problemas para que as revoltas do povão acabassem, entendeu? Duvido você ler isso. Ah, entendi. Viu? Eu não consegui, ó, você ganhou.
O objetivo, então, da Assembleia dos Estados Gerais era acalmar o povão. O povão estava se revoltando porque eles estavam sendo explorados e o iluminismo fez eles perceberem isso. Beleza? Então, esses representantes dos 3 estados acabaram se reunindo, tentando acalmar a galera, e no meio da reunião o rei falou, não, não vou ceder nada, não quero abrir mão dos direitos da nobreza, então a gente não vai ceder aos pobres, eu sou o rei, eu posso decidir isso. O rei não estava muito disposto a resolver a parada. Tá entendendo? Ele não estava muito amigável com os mais pobres, apesar dos mais pobres estarem revoltados, lá na rua, fazendo manifestação. E aí, é claro, a Assembleia terminou em confusão. Lá em 1789, o rei e os nobres não queriam mudar os gastos nem os impostos sobre os mais pobres, e o terceiro estado falou, não, eu vou embora, beleza? Eu vou sair da reunião aqui, porque ninguém está disposto a me ajudar nessa bagaça. O Vitor está falando, não me gusta muito, pero es genial. Não gosto muito, mas é genial. Eu acho que você deve estar falando de história, né? Não gosta muito de história, mas a aula é genial. Sei lá, pode ser isso? Não sei. Então, o terceiro estado, ele saiu lá da reunião e decidiu criar uma constituição para o Brasil, para a França. E isso é muito importante. O terceiro estado, ou seja, a burguesia e o povão, sem nobres e sem clero, ou seja, eles excluíram o rei e a igreja, mano, que eram os 2 grupos mais poderosos. Eles falaram, a gente vai excluir esses caras. Não gosta muito de espanhol, mas é legal. Muito bom, Vitor. Eu traduzi meio errado. Eu não falo espanhol, nunca gostei muito da língua, nunca treinei muito. Aí, tipo, como é parecido com português, às vezes eu entendo alguma coisa, mas é bem superficial mesmo. E aí, o terceiro estado falou, a gente vai mudar a França sem o clero e sem a nobreza. Vamos escrever uma constituição, escrever uma nova lei para o país sem que o rei participe. Olha a ousadia dos caras. Os mais pobres querem criar uma lei para a França sem nobre e sem igreja. É ousado ou não é? É o tipo de ousadia, é o tipo de coragem que somente a razão do iluminismo poderiam te dar. Tá entendendo? E é por isso que a gente fala que o iluminismo foi a bateria para a Revolução Francesa. Muito bem. Como a violência estava se espalhando, o povão do terceiro estado estava cada vez mais insatisfeito e chegando ao ponto de invadir a Bastilha. A Bastilha era um castelo onde o rei mandava prender as pessoas de quem ele não gostava, eram os presos políticos. O povão do terceiro estado cercou o castelo, matou os guardas, invadiu e soltou os presos, para você ver o nível que estava a revolta da galera. Então, o terceiro estado, revoltado com o rei, foi lá, derrubou a Bastilha, matou os guardas, liberou os presos e tal, e a violência só aumentando. A monarquia constitucional foi declarada pelo terceiro estado. O povão na rua, olha o chat bombando sobre linguagens ali. A gente pode fazer uma aula extra depois sobre línguas estrangeiras. O que vocês acham? A gente marca uma data que não for atrapalhar vocês e a gente faz uma aula extra aí sobre temas variados. Pode ser bem legal isso daí, hein? Pois bem, o terceiro estado, então, declarou uma monarquia constitucional. Eles ameaçaram cercar o rei, né, cercar o castelo do rei e tal, e falaram, agora a gente vai seguir a Constituição, vamos seguir essas leis que o terceiro estado está criando, a gente ignora o rei não manda mais bostinha nenhuma, e quem manda somos nós, do povão. Será que o rei vai gostar dessa ideia, de uma monarquia constitucional? O cara mandava em tudo, e de repente o terceiro estado, o povão mais pobre, quer tirar o cara lá de cima da montanha, do topo da pilha. O rei, é claro, não aceitava isso. Ao mesmo tempo em que a monarquia constitucional limitava o poder do rei, o novo regime também propunha novos privilégios para a burguesia. Por exemplo, o povão ainda não podia votar, só os burgueses. Então, é aquilo que eu estava falando no início. Uma ideia revolucionária, ela não é necessariamente uma ideia boa, só quer dizer que ela vai mudar o mundo. Então, a Revolução Francesa foi uma coisa boa ou ruim? Depende, beleza? Ela modernizou a França, mas ela deixou a burguesia com muitos poderes, ela deu muito poder para os burgueses, beleza? E essa galera, esses burgueses do terceiro estado, eram os principais responsáveis pela revolução que estava acontecendo na França. O iluminismo tinha sido ideia deles, tinha sido obra deles, e eles estavam aí, vocês estão vendo aí na imagem da queda da Bastilha, essa galera com essas roupas, usando armas, com fuzis na mão e tudo mais, são membros da burguesia. Então são essas pessoas que estão tirando o poder do rei na monarquia constitucional. Beleza? Ok.
Dessa forma, esse processo que eu estou narrando para vocês é o que a gente chama de a Revolução Francesa. Foi quando o povão do Terceiro Estado se reuniu para criar uma nova Constituição para a França por meio de processo violento, às vezes, certo? Diminuindo o poder do rei. É claro que o rei Luís XVI não ia aceitar uma parada dessa de graça, né? Tá o povão lá na rua, se revoltando e se envolvendo em violência e tudo mais. E aí o rei Luís XVI foi visitar a Alemanha. Ele pegou ali o navio, pegou ali a carruagem dele e tal, foi viajando junto com alguns nobres e foi parar ali na Alemanha, um país vizinho, beleza? Nessa época, a Alemanha não existia ainda. Ela fazia parte do grande império, se eu não me engano, do Império Austro-Húngaro e da Confederação Alemã. E aí ele chegou lá, conversou com os reis da Áustria e da Prússia. E foi conversar com esses alemães. Vamos bater um papo aqui. Chamou os alemães e falaram, ó, seguinte, eu sou o rei da França, beleza? O meu país está uma bagunça. O povão está todo na rua, tocando fogo na parada toda. E eu não consigo mais governar, e eu preciso de ajuda, mano. Vocês dois também são rei, vamos acabar com essa revolução que está rolando lá na França, eu preciso da ajuda de vocês. E aí os reis da Áustria e da Prússia falaram, não, rei, tudo bem, a gente junta os nossos exércitos da Áustria e da Prússia, e a gente manda lá para a França, para combater os revolucionários. Beleza? A gente tem arma, tem militar aqui e tal, a gente combate a revolução na França. E aí o rei Luís XVI falou, não, beleza, eu aceito a ajuda aí, pá, massa, só que é o seguinte, tem que ser segredo, porque eu sou o rei da França, como é que eu vou pedir para outro país invadir o meu país? Isso é traição, tá entendendo? É tipo o Bolsonaro ir nos Estados Unidos e falar, ô, Bush, Bush não, né, o Bush já não é presidente, né? Como é que é o nome do maluco? Joe Biden, né? Ô, Biden, por favor, invada o Brasil, tá ok? Porque eu quero consolidar o meu poder. E aí, pô, um presidente do Brasil não pode pedir para outro país invadir o próprio país dele. Isso é traição, tá entendendo? E era exatamente isso que o rei da França estava fazendo. Ele foi na Alemanha e pediu para os reis alemães lá invadirem a França. Ele estava traindo a França. Tá entendendo? E aí, claro, a Áustria e a Prússia invadiram a França, chegaram os militares lá invadindo a França para lutar contra o povão revolucionário que estava querendo diminuir o poder do rei. A Assembleia Constituinte, que eram as pessoas lá do povão que estavam reunidas para escrever a nova Constituição, falaram, opa, a pátria está em perigo. Que foi, Emily? Está apaixonado? Esse povão lá que estava reunido na Assembleia Constituinte declarou a pátria em perigo. Falaram, olha, estão invadindo a França, é uma guerra a parada, e a gente vai ter que se organizar. É porque estava assoviando aí, né? E aí, em caso de guerra, a gente luta contra esses invasores, né? A Assembleia Constituinte, que era o povão, se organizaram em armas, montaram o seu exército do povão mesmo e começaram a lutar, então, contra os alemães, os invasores, os prussianos e os austríacos. E aí, a França entra em guerra contra a Alemanha, contra a Confederação Alemã. E no meio dos combates, alguém descobriu que o rei é que tinha chamado os caras para irem. E aí, claro, os revolucionários franceses não deixaram por menos. Venceram os alemães, expulsaram os alemães da França, beleza? Capturaram o rei, o sans-culotte, aquele povo que era o povão pobre lá, que trabalhava no barro, capturaram o rei, amarraram o cara e ele foi julgado. Juntaram um tribunal lá e falaram, olha, é o seguinte, rei, você está sendo acusado de trair a França. Você pediu ajuda para outro país. Por que tem dois Afonso? Tem três, na verdade. Um é o meu celular, outro é o meu computador e o terceiro é a apresentação. Eu estou 3 vezes na reunião. Então a Assembleia Constituinte julgou o rei, falando, olha, você é considerado culpado por trair presença na aula. Não é? Você está sendo considerado culpado por trair a França. Você chamou a ajuda de outros países para invadir o seu próprio país e, por isso, você será condenado à morte. Lembra do povão lá no slide anterior? Cadê o triângulo? O povão de baixo ali, o sans-culotte, a burguesia. Essa galera, não entendi, Bianca. Olha o chat. Ei, chat que está me distraindo. Esse povão aí de baixo, da base da pirâmide, é quem está agora executando o rei. O rei foi levado à guilhotina. Vocês estão vendo aí a guilhotina. Se você não sabia qual era o nome desse aparelho, agora você
sabe? Deixa eu ver se eu consigo desativar o chat rapidinho, só porque tá me desconcentrando. Ei, galera, vocês conseguem, hein? Fala sério. Isso que eu ia falar pro senhor desligar o chat. Pois é, tá virando uma bagunça. Deixa eu ver onde é que eu acho isso. Eu sou tão noob na parada que eu nem sei onde faz. Ixi, o Thiago tá querendo entrar já tem um tempão. Vamos ver onde é que eu faço. Eu não sei, eu sou noob pra caramba. Vamos voltar aqui, talvez aqui no chat. Professor, parece que você tá cantando. Tá lá em cima. Aqui, achei. Bom, pronto, tive que desativar o chat. Eu ativo de novo mais tarde. Beleza? Continuando, então. Deixa eu voltar lá no slide da guilhotina. E aí o rei, estando amarrado, foi levado à justiça por ter traído a França, pedindo ajuda para a Alemanha para lutar contra os revolucionários do Terceiro Estado, ou seja, do povão. E aí ele foi condenado à morte na guilhotina. Caso você nunca tenha visto esse aparelho aí que está na imagem na sua vida, basicamente é o seguinte: eles amarram você, colocam você deitadinho com a cabeça embaixo dessa lâmina que está estendida aí lá no alto, e alguém solta a corda. A lâmina é muito pesada, vai cair bem rápido e corta a sua cabeça tão rápido que você ainda fica consciente por 12 segundos antes de morrer. Sabia disso? Quando a sua cabeça fosse cortada lá na guilhotina, durante 12 segundos, a sua cabeça ainda estava consciente. Você conseguia olhar, raciocinar, entender o que estava acontecendo. E aí você poderia ver, sei lá, o que tivesse para ver com a sua cabeça fora do corpo. É uma morte horrível. O rei da França foi condenado de uma forma brutal. Esse era um aparelho grotesco e foi inventado pelos franceses durante a Revolução Francesa. A esposa do rei, a rainha no caso, não lembro o nome dela, acho que era Maria Antonieta, ela teve o mesmo destino logo depois. Também cortaram a cabeça da rainha. Claro, o povão do Terceiro Estado não ia se contentar só com o rei. Eles começaram logo depois, então, a cortar também a cabeça dos nobres, os barões, os donos da terra, aquelas pessoas que eram grandes fazendeiros, né, que eram herdeiros das terras e tal, começaram a cortar a cabeça de todo mundo que era da nobreza. Começaram a cortar também a cabeça do clero, de padres, de bispos, porque a Revolução Francesa também era contrária à religião católica. Tá entendendo? Então, começou a cortar a cabeça de todo mundo que fosse contra a Revolução. E aí, os jacobinos começaram a assumir o poder. Você está vendo aí na imagem um jacobino segurando a cabeça de um nobre. Acho que as pessoas se juntavam à revolução só pra não ter a cabeça cortada. Não é? Ah, não, eu gosto de vocês, eu concordo, beleza. Bem isso. É tipo isso. Tá entendendo? Então, agora no controle total da França, porque o rei tinha morrido, os nobres estavam morrendo, até os padres estavam sendo decapitados, o povão estava no poder. E é por isso que a gente chama de uma revolução, porque muda drasticamente a realidade daquela sociedade. Beleza? Os revolucionários, então, começaram a disputar o poder entre si. Eles já tinham matado o rei, mataram a rainha, mataram os príncipes, mataram os nobres, mataram vários padres. Quem é que a gente mata agora? E aí tinha um grupo lá do povão que falava: ô, peraí, a gente tá cortando cabeça demais, velho. Não é para ser violento desse tanto, não. Então vamos cortar tua cabeça também. Você não quer violência? Vai, também. Os girondinos, que eram um grupo de revolucionários, eles faziam parte da revolução, eles eram do povão, só que eles eram mais moderados. Eles queriam menos violência. O que aconteceu com os girondinos? Foram executados também na guilhotina. Os jacobinos, que era o governo mais extremista, mais revolucionário, que era a galera que estava cortando cabeça mesmo, não aceitava nem mesmo discordâncias. Se você ajudou a revolução, ajudou a tirar o rei, mas não concorda comigo, eu corto a sua cabeça também. Se você quer ter uma imagem muito boa de um jacobino, de uma pessoa que representa essas, eu ia dizer virtudes, mas os vícios, né, dos jacobinos, assista ao filme Alice no País das Maravilhas. O autor do Alice no País das Maravilhas, eu não lembro o nome do escritor agora, ele representou a Rainha de Copas, que é um personagem lá do filme muito importante. Ele representou aquela rainha como sendo um jacobino. Você que já viu o filme aí deve saber que a Rainha de Copas lá na Alice do País das Maravilhas, ela fica o tempo inteiro dizendo: cortem a cabeça, cortem a cabeça. Ela manda cortar a cabeça de todo mundo que não concorde com ela, né? Aquilo ali é uma referência clara à Revolução Francesa, até porque a Rainha de Copas no filme usa um vestido no padrão de moda francês. Então ela está representando a França revolucionária.
beleza? Quando você assistir Alice no País das Maravilhas, então, lembra da aula de história, lembra da Revolução Francesa, porque é disso que o autor do desenho, do filme, estava falando lá quando ele criou a história, beleza? Então, os jacobinos, que é como a gente chama esse grupo mais extremista, mais sangue no olho mesmo, eles começaram a executar os próprios colegas de revolução deles, chamados de girondinos, que eram grupos mais moderados. Por causa desse monte de gente cortando cabeças, o resultado, já é o fim, o resultado, o nome desse governo foi o Grande Terror. O governo dos jacobinos ficou conhecido como o Grande Terror. Para você ver que a Revolução Francesa foi uma coisa tão boa que o governo que surgiu depois da Revolução foi o Grande Terror. Os caras que cortavam cabeças. E aí eu vou dar um spoilerzinho para vocês. Para conseguir resolver o problema do Grande Terror, para fazer a galera parar de cortar cabeças, para acalmar os ânimos, precisou um homem muito forte, muito poderoso, dominar esses caras na força bruta. E o nome desse cara era Napoleão Bonaparte. Mas isso é matéria da aula que vem, quando a gente estudar o governo do Grande Terror e, claro, a era napoleônica. Amiguinhos, no mais, esse é o conteúdo de hoje. Eu vou liberar o chat aí para vocês de novo, tá liberado. Podem escrever alguma coisa aqui se quiserem, tiverem alguma dúvida. Mas, basicamente, o conteúdo da próxima atividade avaliativa, do segundo bimestre agora, será sobre Revolução Francesa. Beleza? Então, pão, legal. Água. Então, dê uma revisada lá no conteúdo sobre iluminismo e, se for o caso, assista novamente essa aula de hoje, pega os textos de referência que eu vou colocar, beleza? Alice no País das Maravilhas é o meu filme preferido. Que legal, Raeli. É um filme muito interessante, muito inteligente. Galerinha, vou interromper a gravação. Para você que está assistindo pelo YouTube, um forte abraço. Vejo vocês na próxima. E para a galera que